Entendendo o comunismo, uma definição simples. O comunismo, em sua essência, é uma ideologia que busca uma sociedade sem classes. Ele visa eliminar a hierarquia social e criar um sistema onde todos são iguais. O comunismo busca abolir a propriedade privada, acreditando que ela leva à desigualdade. Em vez disso, todos os recursos e meios de produção são propriedade coletiva do Estado. Esse controle centralizado forma a pedra angular da ideologia comunista. A própria natureza do controle centralizado cria um ambiente propício ao abuso de poder. O apelo do comunismo está em sua promessa de igualdade e justiça social. Ele apresenta a visão de um mundo livre da pobreza e exploração. Esse ideal utópico atraiu muitos, particularmente aqueles que enfrentaram opressão. A ideia de uma sociedade onde todos compartilham igualmente ressoa profundamente. No entanto, o fascínio do comunismo desaparece rapidamente quando confrontado com a dura realidade de sua implementação. O caminho para a utopia pavimentado com ideais comunistas muitas vezes leva a um destino muito diferente. A ideologia comunista pinta um quadro de uma sociedade utópica, onde todos vivem em harmonia, livres da miséria e da opressão. Essa visão serve como um poderoso motivador, especialmente para aqueles desiludidos com o status quo. A propaganda retrata os líderes comunistas como figuras benevolentes que trabalham para o bem do povo. O Estado controla todas as formas de mídia, garantindo que apenas mensagens alinhadas ao partido sejam disseminadas. A educação é influenciada pela ideologia comunista, com a história reescrita para glorificar a revolução. A transição para o comunismo raramente é pacífica. Os regimes comunistas geralmente chegam ao poder por meio de revoluções violentas, derrubando governos existentes e muitas vezes mergulhando seus países no caos e na guerra civil. Uma vez no poder, os partidos comunistas consolidam seu controle sobre todos os aspectos da sociedade. Eles estabelecem um Estado unipartidário, proibindo todos os outros partidos políticos e reprimindo qualquer forma de oposição. O Estado assume o controle da economia, abolindo a propriedade privada e nacionalizando indústrias. O planejamento centralizado substitui o livre mercado, com o governo ditando o que é produzido, como é produzido e quem pode consumir. As liberdades individuais são sacrificadas em nome do bem coletivo. Seção 5. Estudo de caso. A União Soviética, da esperança ao horror. A União Soviética é um exemplo gritante dos perigos do comunismo. Inicialmente impulsionada pela promessa de igualdade e uma vida melhor para a classe trabalhadora, a Revolução Russa rapidamente se transformou em um pesadelo totalitário. Sob o governo de Lenin, os bolcheviques consolidaram o poder por meio do terror e da violência, eliminando seus oponentes e esmagando qualquer forma de dissidência. A ascensão de Stalin ao poder marcou um capítulo ainda mais sombrio na história soviética. Suas políticas brutais de coletivização forçada e o Grande Expurgo levaram à fome generalizada e à morte de milhões. A União Soviética, apesar de seus sucessos iniciais na industrialização, acabou colapsando sob o peso de suas próprias contradições. Seção 6. O punho de ferro da opressão. A vida sob o domínio comunista. A vida sob o domínio comunista é caracterizada pelo medo, conformidade e falta de liberdades básicas. Os cidadãos vivem sob vigilância constante, com cada movimento examinado pelos olhos onipresentes do Estado. A liberdade de expressão é severamente restringida. Qualquer crítica ao governo, suas políticas ou seus líderes é recebida com repressão rápida e brutal. O Estado controla todas as formas de mídia, garantindo que apenas informações alinhadas à linha do partido sejam disseminadas. O pensamento independente é desencorajado e a conformidade é valorizada acima de tudo. Seção 7.
O sufocamento da inovação. Como o comunismo esmaga a criatividade, uma das consequências mais prejudiciais do comunismo é seu efeito sufocante sobre a inovação e a criatividade. Ao centralizar o controle sobre a economia e suprimir a iniciativa individual, os regimes comunistas criam um ambiente hostil ao progresso. Em uma economia de livre mercado, a concorrência e a busca pelo lucro impulsionam a inovação. No entanto, sob o comunismo, não há incentivo para inovar. O Estado dita o que é produzido e não há competição para impulsionar a eficiência ou a criatividade. O resultado é a estagnação econômica e a falta de progresso. Seção 8. Estagnação econômica. O resultado inevitável do controle centralizado. O planejamento econômico centralizado, uma marca registrada dos regimes comunistas, provou ser uma receita para o desastre econômico. As falhas inerentes a esse sistema levam inevitavelmente à escassez, ineficiência e estagnação. Em uma economia de livre mercado, o mecanismo de preços atua como um sistema de sinalização, coordenando oferta e demanda. No entanto, sob o planejamento central, os preços são definidos pelo governo, muitas vezes sem relação com a oferta e demanda. Isso leva à escassez crônica de bens essenciais, pois os produtores não têm incentivo para produzir o que os consumidores precisam. Além disso, a falta de concorrência e a ausência de incentivo ao lucro geram ineficiência. Seção 9. O custo humano, sofrimento e perda em nome da ideologia. O custo humano do comunismo é imensurável. Milhões morreram sob regimes comunistas, vítimas do terror patrocinado pelo Estado, trabalho forçado e fomes provocadas pelo homem. Somente a União Soviética testemunhou a morte de dezenas de milhões sob o governo brutal de Stalin. O Grande Expurgo, uma campanha de repressão política e terror, eliminou qualquer um percebido como uma ameaça ao poder de Stalin. Os horrores do comunismo não se limitam ao passado. Hoje, países como Coreia do Norte e Venezuela continuam a sofrer sob o jugo de regimes comunistas opressores. Seção 10. Ideologias contrastantes. O capitalismo e sua ênfase na liberdade individual. Em contraste com o comunismo, o capitalismo enfatiza a liberdade individual, os direitos de propriedade privada e o livre mercado. O capitalismo provou ser eficaz para gerar riqueza, promover a inovação e melhorar os padrões de vida. Indivíduos são livres para buscar interesses econômicos, abrir negócios e colher recompensas. Isso cria um ambiente dinâmico que promove a inovação e o crescimento econômico. Além disso, o capitalismo reconhece a importância da liberdade individual. Seção 11. As lições duradouras da história. Por que o comunismo falha? A história nos ensinou repetidamente que o comunismo é uma ideologia fracassada. Suas falhas inerentes, juntamente com sua visão utópica, que ignora a natureza humana, o tornam insustentável na prática. A centralização do poder, fundamental para o comunismo, leva inevitavelmente à corrupção, abuso e tirania. Quando uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas detém o poder absoluto, é apenas uma questão de tempo até que esse poder seja abusado. Sem o incentivo para trabalhar duro e colher as recompensas do próprio trabalho, as sociedades ficam estagnadas. As incontáveis vidas perdidas, as liberdades extintas e o sofrimento infligido em nome dessa ideologia devem servir como um alerta severo para as gerações futuras. Seção 12. Um futuro livre da tirania. Esperança por um mundo que abrace a liberdade. À medida que avançamos, é imperativo que aprendamos com os erros do passado. Os horrores do comunismo devem servir como um lembrete severo dos perigos das ideologias utópicas que prometem igualdade à custa da liberdade individual. Devemos nos esforçar para criar sociedades que defendam os direitos individuais,
promovam oportunidades econômicas e garantam que o poder seja responsabilizado. Vamos trabalhar juntos para construir um mundo onde os erros do passado não se repitam e onde todas as pessoas sejam livres para viver com dignidade e perseguir seus sonhos sem medo da opressão.